Isso, glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo de número 11. Então, diz assim a palavra: ó. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos no espírito, servindo melhor dizendo, Senhor, né? Tem uma tradução até que traz o sentido de se submetendo ao Senhor, né? Fazendo a vontade do Senhor. Apesar que esse servindo ao Senhor já tá justamente essa ideia de submeter também a Deus. Então esse texto aqui vai trazendo para nós, né, o finalzinho aqui de Romanos, várias orientações, né? E eu quero focar nessa aqui que está no versículo 11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos no espírito, servindo o Senhor. Eu lembro que uma ocasião eu preguei esse texto aqui, né? E tem até uma tradução que em vez de zelo chama, né, quanto aos cuidados, né, não sejam, tem tradução que diz não sejam negligentes, tem tradução que diz não sejam remissos, né? E quanto então a parte espiritual, ser fervoroso no espírito. E aí eu lembro que eu falava então dos cuidados no sentido das coisas do dia a dia, né? Aquilo que a gente poderia falar assim das coisas naturais, do cuidado que precisa ter com a família e tal. E eu dizia dos dois tipos de cuidado: o cuidado com a família e do cuidado também espiritual, e que esses dois precisam andar juntos. Agora, hoje eu quero utilizar esse mesmo texto aqui, mas fazer uma abordagem um pouquinho diferente do texto, né? Se prendendo a essa palavrinha aqui, né? Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Esse zelo aqui que a Bíblia diz, né? Quando a gente fica até ansioso assim, né? Desejoso de que as coisas sejam feitas da forma que tem que ser feita, né? Vamos falando da família, que a família ande como é que ela tem que andar, né? Viva conforme ela tem que viver, e nós ficamos então zelosos para que as coisas, né, sejam conforme a Bíblia diz, conforme a palavra de Deus orienta, né? Esse zelo aqui, eu não lembro agora a palavrinha grega, que eu não cheguei a guardar, mas eu achei interessante, né, que quando fala do zelo, ele traz a ideia de eu estar ansioso com algo, e até eu estar, fugiu a palavrinha, não quer, não é estabanado, é quase isso, é uma coisa assim, enfim, é quando eu estou ansioso, eu quero que aquilo aconteça logo, né? E aí, por outro lado, a Bíblia diz: não sejam preguiçosos, que também na língua grega quer dizer vagarosos, né? Então, naquilo que a gente está ansioso, que a gente quer que aconteça logo, então nós não podemos ser vagarosos. Então, o zelo, ele não é algo errado, né? A própria Bíblia traz essa ideia que a gente não pode ser vagaroso quanto ao zelo, né? Mas por outro lado, e daqui a pouco você vai entender melhor o que eu quero falar com isso, em um ponto de equilíbrio, né? Vem a Bíblia e diz assim: mas não sejam mas sejam fervorosos no espírito. Da mesma forma que a gente precisa ser cuidadoso no zelo, a gente precisa também ser fervoroso no espírito, aquilo que eu poderia chamar de ser pessoas espirituais, porque é justamente quando nós somos pessoas espirituais, guiados pelo Espírito Santo, que isso é ser alguém espiritual, né? Fervorosos então no espírito, poderia dizer assim, avivados, né? No espírito, justamente vai fazer o contraponto então de nós sermos pessoas zelosas. Porque o zelo, mais uma vez eu digo, ele não é errado, ele está certo. O grande problema é quando nós somos zelosos demais e não somos espirituais. E por que eu falo isso? Se a gente voltar um pouquinho, Romanos capítulo 10,
Olha só o que a Bíblia diz aqui para nós. Romanos capítulo 10, versículo 1. Isso aqui é Paulo falando, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Deles quem? Na Bíblia alguém, em vez de deles, tem uma outra palavrinha, chama pelo nome? Israel, né? A corrigida, eu vou até colocar aí rapidinho para vocês. A corrigida, ela fala isso, ó: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Ele diz: olha, o que o meu coração deseja para o povo de Israel, e não só isso, mas a oração, a súplica que eu faço é para que eles sejam salvos. Então, Paulo está falando sobre o povo de Israel. Aí, versículo 2 assim: porque dou testemunho a favor deles que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Olha só que interessante, né? Então você veja que mais uma vez a Bíblia deixa claro que o zelo não é errado. Pelo contrário, ele diz assim: eu dou testemunho a favor deles, que eles são zelosos. Quer dizer, eles têm uma coisa boa a favor deles, que eles são zelosos. Porém, o zelo deles é sem entendimento. É interessante que o próprio Paulo, ele fala que ele perseguiu a igreja por quê? Pelo zelo que ele tinha. Amém? Olha que interessante isso, né? E esse zelo, né, sem entendimento, cometendo o mesmo erro do povo de Israel. Mas quando ele está perseguindo a igreja, ele acha que está fazendo algo bom. Ele está perseguindo a igreja pelo zelo que ele tinha a Deus, dizendo assim: não, você está se levantando uma nova seita aí, tem pessoas se convertendo do judaísmo para o cristianismo, tem um tal de Jesus, um tal de Cristo, a gente tem que acabar com isso aí. Nós temos que dar um fim nesse pessoal, temos que prender, temos que matar, temos que acabar com essa seita, não é isso? E ele fazia isso achando que estava fazendo algo por Deus, para Deus, pelo seu zelo por Deus. Você está entendendo? Só que esse zelo era sem entendimento. E ele está falando: olha, o povo de Israel é um povo muito zeloso por Deus. E isso eles têm, né, um ponto positivo. Mas o grande problema é quando esse zelo, ele não tem entendimento. E aí um pouquinho mais para frente, nessa mesma epístola que nós acabamos de ler, é o que a Bíblia diz: olha, sejam zelosos, não sejam preguiçosos no zelo, mas também sejam fervorosos no espírito, e assim vocês não vão errar. Você está entendendo? Meu irmão, e quantas vezes, né, a gente também é zeloso com relação à nossa família. Vamos parar para pensar, você vai entender o que eu estou querendo dizer com isso, né? A gente vivia uma vida no erro, no pecado, fazendo tudo errado. Aí um belo dia a gente se converte. E aí a gente descobre que aquelas coisas que nós fazemos, que aquilo ali é pecado. Não é assim? Antes nós fazíamos aquilo de uma maneira natural. Era natural para nós. Por causa que a nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa, então aquilo ali fazia parte da nossa natureza. Mas o dia que nós nos convertemos e a nossa natureza foi então transformada, amém? Recebemos a natureza divina, então aquilo já não era natural para nós. A gente olha aquilo e diz: não, isso é pecado, isso é errado, a Bíblia condena isso desagrada a Deus. E aí, muitas vezes nós queremos que a nossa família também, né, logo se converta. E por
que a gente quer? Por zelo, né? Então você fica ansioso, não, isso é errado, você não pode fazer isso, não é assim? Bom dia. Não é dessa forma? Não, isso é pecado, não, você não pode fazer isso, e tal, não, se você agir assim, você vai para o inferno. Mas você fala aquilo porque você quer que o familiar vá para o inferno? Não, pelo contrário, porque você quer que ele mude de vida para ir para o céu. É por causa daquele zelo, você quer que logo aconteça. E como é triste você, por exemplo, ver um familiar se desviando, ver um familiar se perdendo, você olhar para aquela pessoa e dizer, meu Deus, com a vida que essa pessoa está levando, se Jesus voltar, ou ainda, se essa pessoa morrer, ela vai para o inferno. Então entenda, esse zelo é aquele, né, que a pessoa fica ansiosa, não, tem que mudar logo. Só que se a gente não tomar cuidado, se a gente não tiver, primeiro, não ser espiritual, não ser fervoroso no espírito, para sermos dirigidos por Deus, para nos submetermos à vontade de Deus, e saber que nem sempre as coisas vão acontecer como a gente quer, ou no tempo que a gente quer, amém, igreja? Né? Se nós não tivermos isso, se nós não tivermos aquilo que a Bíblia diz aqui do entendimento, nós podemos cometer erros grandes e graves. Se a gente continuar a leitura, olha o que diz o versículo 3. Por que ele está dizendo que o zelo deles era sem conhecimento? O que eles fizeram por conta disso? Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Então eles tinham aquele zelo, não, essa é a vontade de Deus, é isso que Deus quer, não, tem que ser do jeito de Deus, porque Deus. Só que eles não conheciam a Deus, ou melhor, não conheciam a justiça de Deus. Então lhes faltava o entendimento. Você está me acompanhando? Faltava a eles, né, aquilo que mais para frente Paulo diz, ser fervoroso no espírito, para entender a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que só conhece as coisas de Deus aquele que é espiritual, que discerne bem todas as coisas. Então, porque lhes faltava isso, por não conhecer a justiça de Deus, eles começam a estabelecer a sua própria justiça. Eles começam a criar tradições, eles começam a criar muitas coisas para tentar estabelecer a sua justiça. Só que o problema é que quando a gente tenta estabelecer a nossa justiça, então, diz a Bíblia o que? Que no finalzinho, não se sujeitar à justiça que vem de Deus, porque a gente cria uma própria justiça. Você está entendendo? E esse que é o grande problema. Então a gente precisa ser pessoas zelosas, né? Eu falo zeloso no sentido assim, de querer que as coisas sejam certas, de querer que as coisas sejam feitas conforme a Bíblia manda, né? Só que, ao mesmo tempo, nós somos seres espirituais. Ao mesmo tempo, nós precisamos agir com entendimento, não entendimento desse mundo, dessa terra, não entendimento da palavra de Deus, daquilo que a Bíblia manda, daquela que é a vontade de Deus, porque senão a gente pode se perder no processo, por causa do zelo, acabarmos nos tornando, como os israelitas fizeram, pessoas religiosas. Você perceba que eles rejeitavam a Cristo, sendo que a Bíblia diz que Jesus é a justiça de Deus. Amém? Mas por quê? Porque eles tinham uma justiça própria que eles mesmos criaram. Eu dava alguns exemplos no culto da manhã, para não falar só do povo de Israel, né? Mas talvez quem for mais antigo aí no Evangelho, né, vai lembrar que há alguns anos atrás, ou há vários anos atrás, na verdade, aqui no Brasil, quando algumas igrejas era proibido ter televisão. O que eles falam da televisão? É a caixinha do diabo, não é assim? Não, que a televisão é do diabo, é ou não é? Mas
por que isso? Você perceba que alguém começou com essa história e se espalhou, não é verdade? Alguém começou com isso. Mas quem começou com isso? É porque a pessoa era má? Não, ao contrário, era por zelo. Você está entendendo? É por zelo. Porque começou negócio da televisão, e aí gente assistindo televisão, e aí gente, quem sabe, se desviando por causa da televisão. Você está entendendo? Alguém por zelo. Não, a gente tem que defender a nossa fé, isso aí tá desviando pessoas, tem pessoas se perdendo por causa desse negócio. Não, então televisão é do diabo. Quem tem televisão é do diabo, não pode ter, está proibido na igreja ter televisão. E aí, às vezes, não sei se já aconteceu contigo alguma vez de visitar assim, né, algum crente dessas igrejas, dessas denominações, e na sala não tinha televisão, né? Mas a televisão ficava escondida dentro do guarda-roupa, né? Então, quando chegava a visita, alguém fechava o guarda-roupa, ninguém sabia que tinha uma televisão ali. Quando todo mundo ia embora, abriu o guarda-roupa, estava a televisão escondida lá dentro, né? Então, até que aquilo foi perdendo a força e tal, né? Hoje em dia eu pelo menos já não ouço falar mais, não sei se alguém ainda defende essa questão. Mas o que eu quero lhe chamar a atenção é que alguém fez isso por zelo. Porém, esse zelo era sem entendimento. Esse zelo, né, faltou, quem sabe, a espiritualidade de dizer: não, calma, pera lá, respira fundo, vamos falar com Deus. Vamos esperar a direção de Deus com relação a esse assunto. Você está entendendo, em nome de Jesus? Porque olha só, falando ainda a nível de Brasil, eu pergunto para vocês: quantas pessoas aqui no Brasil se converteram por causa da televisão? Daquilo que alguns chamavam da caixinha do diabo. Verdade, não é? Olha que coisa séria. Então, você está entendendo que a gente tem que olhar na nossa vida, e quem sabe eu estou falando isso, e talvez o Espírito Santo está te levando a lembrar até situações. Eu lembro que algumas vezes de eu ser, por zelo, sabe, zeloso demais, acabar errando até com relação à família mesmo. Você toma certas decisões, ou você assume certos posicionamentos, que não é maldade sua. Não é zelo, porque você quer que a coisa seja certa, porque é assim, é desse jeito e tal. Mas, meu irmão, cuidado. Porque se você tentar fazer isso sem espiritualidade necessária, espiritualidade eu quero dizer aqui, direção de Deus mesmo, amém? De ser guiado pelo Espírito Santo, sem o entendimento necessário, meu irmão, isso pode dar ruim. Isso pode levar a gente a incorrer nesse mesmo erro que a Bíblia está dizendo. Por não conhecer a justiça de Deus, a gente tenta estabelecer a nossa justiça. Só que o grande problema é que toda vez que a gente tenta estabelecer a nossa justiça, nós não estamos nos sujeitando à justiça de Deus. Amém. A Bíblia fala que a serpente vai tentar, né, o ser humano, Adão e Eva lá no jardim. E aí a serpente fala para Eva: olha, eu fiquei sabendo que você não pode comer nada daqui. Ela diz: não é assim, pode comer aqui dos frutos, só tem aquela árvore ali no meio do jardim, que dela não pode comer, nem tocar. Por que a Eva está falando aquilo? Ela está falando aquilo pelo zelo, né? Só que Deus falou que não era para tocar? Não, Deus falou que não podia comer. Vamos lá, se não podia comer, tocar, podia? Não há proibição. Você está entendendo? Mas assim, não, vamos ser tão rigorosos, vamos ser tão zelosos que nem tocar. Eu acho que se a serpente cutucasse um pouquinho mais, ela ia dizer: não vamos nem passar perto. Tem que passar ali a no mínimo 10 passos daquela árvore.
e tal. Só que o grande problema, não sei se você vai entender, o grande problema é quando a gente descamba para um lado de excesso, e a pessoa, entenda, mais uma vez eu digo, que a pessoa descamba para o lado do excesso, geralmente por causa do zelo. Mas a pessoa que ela descamba para um lado, que ela se inclina para o lado, facilmente ela vai se inclinar para o outro. Aquela pessoa que quer exigir de fazer mais do que a Bíblia manda, facilmente ela vai começar também a fazer menos que a Bíblia manda. Você está entendendo em nome de Jesus? Quem dirige, alguma vez você já teve que desviar de algo que estava na tua frente, e a hora que você desvia assim daquele obstáculo, você começa a sair da pista e diz: rapaz, deixa eu voltar. A hora que você vira o volante para voltar, o que acontece? Você passa para o outro lado, não é assim geralmente? Aí você vira para cá de novo, aí você vira até você ir conseguindo voltar na linha, não é assim? Eu lembro de uma vez que eu quase saí da pista, estava vindo de Curitiba para, estava indo, né, de Curitiba para Paranaguá, e tinha vários caminhões parados assim no acostamento, e quase chegando já em Paranaguá ali. E aí, do nada, isso de noite, do nada, alguém com uma bicicleta resolveu sair no meio daqueles caminhões assim, atravessar a pista, né, bem na minha frente. E quando eu vi, então, assim, do nada, saindo no meio daqueles caminhões, não tinha visão nenhuma, né, e entrando na pista, então eu tive que desviar e comer uma pista que estava do lado, né, para conseguir desviar, e a hora que eu tentei voltar, então, que eu vi que eu fui muito, aí eu passei para o lado de cá, e passei para o lado de cá, até conseguir voltar ali para a linha. Quem já passou por isso, não é assim? Né? E aí é difícil até que você conseguir controlar ali o carro novamente. Então eu penso que a mesma coisa acontece. Sabe quando a gente descamba muito para um lado, a tendência na hora de voltar acabar passando para o outro lado, para o outro extremo. E aí é que está o perigo. E foi a mesma coisa que aconteceu com a Eva, né? Não pode nem tocar. E daqui a pouco o que ela estava fazendo? Comendo. Você está entendendo? O que Deus havia proibido de fazer. Então nós precisamos tomar um cuidado muito grande com relação a isso, né? Então, algo que eu gosto muito de falar é que a gente não pode pegar, por exemplo, um texto bíblico e tentar interpretar aquele texto bíblico de uma maneira isolada. A gente precisa entender todo o contexto, o que é que a Bíblia está falando. E mais do que isso, eu gosto de explicar assim, a gente precisa ter uma macrovisão da Bíblia. Mas tem pessoas que só conseguem ter uma microvisão da Bíblia. A pessoa, ela lê um único texto e ela quer fazer doutrina em cima daquele único texto. Dizendo, não, mas está escrito aqui, está na Bíblia, está aqui, então tem que fazer. Calma, respira fundo. Tenta interpretar a Bíblia como um conjunto. Veja tudo que a Bíblia diz a respeito daquilo, e não um único assunto. E isso quem nos ensina é o próprio Senhor Jesus. O diabo vai tentar Jesus lá no deserto e diz assim, olha, pula daqui lá para baixo, porque está escrito, está na Bíblia, Jesus, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te tomarão na mão para que você não tropece em pedra alguma. Está na Bíblia ou não está, Jesus? Está na Bíblia. Então, pode pular. Aí Jesus diz, opa, calma lá, diabo, respira fundo. Se é para a gente olhar para a Bíblia, vamos olhar para tudo aquilo que está na Bíblia. Você está entendendo em nome de Jesus? Você percebe que se Jesus tivesse uma microvisão, ele ia falar, ih rapaz, mas não é que está na Bíblia mesmo? Deixa eu pular então. E não tem muita gente fazendo isso? Você está entendendo? Não, calma, respira fundo, vamos analisar tudo que está na Bíblia. E Jesus diz, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus era zeloso do que estava escrito? Sim,
mas ele era esse zelo com entendimento. Era esse zelo com a espiritualidade necessária para entender a vontade de Deus, o plano de Deus. Que quando Deus colocou aquilo na Bíblia, não era para a gente ficar brincando de big jump sem corda. Amém? Estou pulando, anjo, pega lá embaixo, né? Não. Mas se referia àquela confiança que nós estamos de ter, que Deus é poderoso até mesmo para nos guardar de tropeçar. Amém? Olha que coisa séria isso aqui então. Quando, por exemplo, trazem para Jesus aquela mulher pega em flagrante adultério. Jesus, olha, a lei de Moisés manda apedrejar as tais. E aí, o que você diz? Se Jesus dissesse assim, não é para apedrejar, Jesus estaria indo contra a lei. Verdade, não é? E ele tinha zelo. Não, está escrito? Tá, então é isso e acabou. Só que aí o que Jesus faz? Jesus diz assim, bom, então vamos fazer o seguinte, então vamos agir com coerência. Quem peca tem que ser apedrejado. Não, quem peca tem que ser apedrejado. Então vamos fazer o seguinte, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Amém? Eu fico imaginando alguém passando a mão numa pedra assim, ó. Olha que se ajeitou para jogar aquela pedra assim, né, estava fazendo aquela força para jogar, já mirando bem na cabeça. Na hora se lembrou, rapaz, vai ter aquele negócio lá que eu fiz. A diferença é que aquela tinha sido pega. Você está entendendo? Mas aqueles que estavam ali também tinham seus pecados. E claro, nem todos ali eram adultério, mas também tinham seus pecados. Só que não haviam sido descobertos. Eu fico imaginando aquela pessoa que fez, né, jeito para jogar assim, daí se lembrou, dá uma disfarçada, né, coça a cabeça, joga a pedra de lado. E diz, rapaz, lembrei que esqueci o arroz do fogo, já volta aí. Vamos apedrejando ela, que daqui a pouco eu volto aí. E aquele ali foi embora. Aí o outro dizia, rapaz, acabei de lembrar que eu tenho um BO aí também, né? Minha capivara não está limpinha não, né? E foi saindo, e um foi saindo, o outro foi saindo, daqui a pouco não ficou ninguém. A Bíblia diz que ficou Jesus e ela. Perceba que até os discípulos foram embora. É verdade, não é? Até os discípulos eram mais disfarçadinhos. Foram saindo fininho, né? E só ficou Jesus e ela, porque Jesus era o único que não tinha pecado. E aí o que Jesus fala? Porque Jesus podia apedrejar ela? Jesus podia, era o único que não tinha pecado. Mas aí Jesus diz assim para ela, cadê os teus acusadores? Ninguém te acusou? Não, ninguém, Jesus. Ele diz, eu também não te acuso. Vai em paz, mas não peques mais. Então, o que eu quero lhe chamar a atenção hoje é para esse simples princípio da palavra de Deus. Nós precisamos ser pessoas zelosas. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter zelo. Não estou dizendo que a gente tem que, né, relativizar as coisas. Não tem problema. Não estou dizendo que a gente tem que passar a mão em pecado, passar pano. Não é nada disso. Nós temos que ser pessoas muito zelosas com as coisas de Deus. Amém? Porém, esse zelo precisa ter entendimento. Esse zelo precisa ser, né, sendo fervoroso no Espírito, sendo espiritual, para ser guiado, para ser dirigido por Deus. Porque senão, meu irmão, a gente vai tentar estabelecer a nossa própria justiça. Você perceba que a pessoa que ela é muito zelosa, não, isso é assim, não, isso é desse jeito, não, isso aqui é certo, não, aquilo lá está errado, né? A pessoa, ela geralmente não, ela não vive a justiça de Deus, ela não vive a graça, ela não vive o perdão, ela tenta estabelecer a sua própria justiça, e não é o que Deus quer para nós. Ele quer que sejamos zelosos. Os dois textos que nós acabamos de ler, está claro. Não sejam preguiçosos, não, sejam zelosos, sejam aplicados no zelo, sejam dedicados, né? Agora, porém,
para você não errar a medida, seja espiritual. Para você não errar a medida, use esse zelo com entendimento. Porque, meu irmão, tem pessoas que são tão zelosas para que a família se converta, que acaba atrapalhando a conversão da família. Verdade, não é? A pessoa quer tanto, está tão afobada. Era esse termo que me fugiu lá no começo, afobado. A pessoa está tão afobada, não vai ter que acontecer e tal, e aí eu começo a pegar no pé da família e tal, e às vezes eu vou me tornando aquele crente chato. Já conheceu o crente chato? Sabe ou não? Esse crente chato vai se tornando, e às vezes aquilo ali está mais afastando a família de Deus do que atraindo a família de Deus. Você vai para o inferno, hein? E tal. E atormenta às vezes a família. Agora é engraçado que às vezes para a pessoa se converter levou tempo. Para a pessoa se converter, teve todo um agir de Deus. E aí a pessoa quer ela converter os outros. Meu irmão, não sou eu que vou converter ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo. A Bíblia diz que é Ele que convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Senhor que convence. Aí eu fico tentando, não, eu vou fazer todo mundo virar crente. Não, meu irmão, o que eu tenho que fazer é dar um bom testemunho. O que eu tenho que fazer é pregar a palavra. Agora, quem vai transformar a vida de alguém é o Espírito Santo. Então eu tenho que ter zelo, mas com entendimento. Senão, querendo estabelecer a justiça, eu não estou estabelecendo a justiça de Deus, eu acabo estabelecendo a minha justiça. E aí é que está o problema. É isso que a Bíblia está condenando. Então que eu e você possamos, em nome de Jesus Cristo, ser zelosos, mas com entendimento, sendo espirituais, sendo dirigidos por Deus, e assim a gente não vai errar a medida. Amém? Se isso aqui, meu irmão, não nos impedir de errar, pelo menos vai diminuir bastante os nossos erros, que já é uma boa coisa. Amém? Eu até dava um outro exemplo aqui no culto também da manhã, antes da gente terminar. Talvez alguns de vocês possam ter, quem sabe alguém passou por isso, ou possa conhecer casos assim, mas era muito comum, algumas décadas atrás, por exemplo, se uma filha engravidasse, o pai e a mãe botavam para fora de casa. Não era assim? Você envergonhou o nome da família. Tinha zelo pelos bons costumes, e muitos faziam isso, não era nem crente. Muitos faziam isso, não eram crentes, mas pelos bons costumes. Não, você envergonhou o nome da família, agora você está expulsa de casa e tal. E as pessoas faziam aquilo por zelo, mas aquilo resolvia a situação ou piorava ainda mais? Você está entendendo? Então, aí é que está. A gente não, o remédio, meu irmão, não pode ser pior do que a doença. Alguns estão aplicando um remédio que o efeito colateral do remédio está pior do que da doença. Não, pastor, que é minha família, eu tenho que pegar no pé e tal, mas às vezes você, querendo que eles se convertam, está cada vez mais afastando eles de Deus. Você está entendendo? E aí é que a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, ter o zelo, mas com entendimento. Bom, eu creio que você entendeu. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir Jesus.